vem, Poliana. Um aplauso aqui para nossa convidada especial. E a Poliana, você pode saber ali isso? E a Poliana veio nos visitar e eu conheci. E ela falou para mim assim, vocês vão fazer algum evento de mês de outubro, né? De mês do autocuidado? Ei, linda. Gente, ela é chiquérrima, não é? Chiquérrima. Eu preciso de uma máscara dessa, eu não tenho assim tão chique. E aí ela falou para mim, tem um evento de mulheres? Você tem? Eu quero contar o meu testemunho. E aquilo foi o ok do Senhor. É isso. Nós vamos ouvir o testemunho de uma mulher de Deus que viveu uma das experiências mais duras que eu já vi. E a gente vai conversar. E eu quero que você seja impactada. A gente vai focar aqui no testemunho da Poliana, do que Deus fez durante o processo que ela viveu. E aí, então é isso. Essa é a primeira parte do nosso Vida Coffee. Deus te abençoe. Desconecta com as coisas de fora. Desconecta com os barulhos que vão tirar a tua atenção, mas deixa o Espírito Santo falar com você enquanto a gente conversa, né? Muito bom, muito bom. Você pode sentar, a gente está bem longe, tá, gente? Vocês entenderam? Aí você pode tirar a máscara. Ai, porque a mulher é tão linda, a gente ficou longe para ela poder tirar a máscara. Que é muito difícil falar com máscara. Você fica engolindo o tecido, a baba, né? Bom. Boa noite, meninas. Um prazer muito grande estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da obra de Deus na minha vida. Amém. Eu quero primeiro dizer que ela é doutora Poliana Garcia, dentista de Goiânia. Isso. Dentista de Goiânia. E ela tem o nome... Quem sabe, gente, eu sou um pouco nerd. Quem não me conhece sabe. Eu falo assim de umas coisas de história, assim. Eu gosto dessas coisas. E eu li um livro quando eu era criança que impactou muito a minha vida. Então, quando ela me contou o nome dela, impactou. Quem leu aqui, Poliana? Ai, gente, muita gente nerd igual eu. Olha que ótimo. A gente não se sente sozinha. Eu fui salva por esse livro. Oi? Eu fui salva por esse livro. Olha, ela foi salva por esse livro. Tem mais testemunha ainda do que eu imagino, gente. Só uma brincadeira. Eu ia chamar outro nome, e aí por causa da enfermeira. No dia que eu nasci, estava lendo esse livro e a minha mãe amou. Ai, que combinava lindo. Com o nome da minha irmã mais velha, que é a Tassiana, e virou um bando de Ana. Diana. Tassiana, Poliana. Põe mais perto o microfone para o pessoal te ouvir. Isso. E é isso. E aí eu falei, Poliana, então. E ela falou, eu quero contar meu testemunho. Então, ela tem uma história muito marcante. E eu queria que você se apresentasse. Como que você se apresenta hoje para as nossas cis? Boa noite. Meu nome é Poliana. Eu sou mãe da Maitê, do Romeu, sou a Poliana do Marcelo, somos casados há quase 20 anos e sou dentista lá no Brasil, aqui não mais. Mas tenho um prazer muito grande de hoje poder dizer que eu sou mãe. Amém. Que antes eu era dentista, mas agora eu sou mãe. Olha que coisa mais linda, gente. Tem alguém aí mais sofrendo dessa situação? Tá todas as mãozinhas, elas estão até se enfiando debaixo da cadeira, porque tem muita profissional do Brasil que agora é mãe e que está vivendo esse processo aí, como você está vivendo. Como que estava? Me conta sobre o seu diagnóstico e como você vivia com Deus antes do que aconteceu. Bom, eu já era convertida, ia sempre à igreja, minha fé sempre foi muito grande e amava estar na casa do Senhor, ia grávida, ia com os meninos pequenos, no início ia sem meu esposo, aí depois ele também veio e toda a família estava sempre junta na casa do Senhor. Mas quando veio o diagnóstico, realmente tudo... ficou assim, foi muito difícil. Conta qual foi o diagnóstico. Eu estava num congresso em São Paulo, não era de fazer muito o autoexame, temos que fazer, mas eu sempre fazia os exames anuais e não fazia muito exame de toque. E nesse dia eu resolvi
o Espírito Santo me tocou e eu toquei minha mama esquerda e senti algo diferente que eu sabia que não estava ali antes. E os meus exames seriam em dezembro, isso era em setembro de 2015. Aí eu falei, vou antecipar meus exames para ver se está tudo bem. E realmente antecipei esses exames, fiz todos eles e acabei recebendo um diagnóstico de câncer bilateral de mamas. E o que passou pela minha cabeça, em primeiro lugar, sem dúvida alguma, foi que eu ia morrer e que eu ia deixar meus filhos sem mãe. Muito difícil, muito difícil. Por mais que a gente tenha fé, a gente toma um susto muito grande. Mas muita gente, quando acontece alguma coisa, fala, poxa, por que eu? Mas eu pensei, não que eu tivesse gostado da novidade, mas eu pensei, por que não eu? Eu não sou melhor do que ninguém e vamos encarar da maneira que eu puder e segurando no Senhor, nas mãos de Deus. E assim foi. Então, é uma notícia, porque a gente acha que, porque a gente ama o Senhor, porque a gente está servindo a Deus, ou porque a gente, gosta de Jesus, então não vai acontecer coisa ruim, né? Essas coisas ruins só são para quem é ruim. E não é verdade. A gente, essa semana, falou sobre isso no Vida Coffee. Quem lembra? Que personagem que era, gente? O cego, né, gente? João. Olha, gente, tem que pegar aqui. E aí perguntavam com quem é a culpa, né? De quem que é a culpa? O que eu fiz de errado? Passou isso pela sua cabeça? Sim, e muitas pessoas, inclusive, falam e julgam, né? Que você está pagando por alguma coisa que você fez. E eu pensava, meu Deus, o que será que eu fiz? Não é nada disso. E aí, a gente vai vivendo o processo em cima da fé. Da fé. Conta como que foi, porque eu nunca passei por essa experiência, mas eu fico pensando o quanto a gente se permite ou não, ou a gente se sente culpado ou não, de querer perguntar para Deus, e muita gente fica brava com Deus, né? Fala assim, Deus, como que se o Senhor me amasse, se o Senhor fosse bom, então como que você lidou com... Porque isso eu acredito, são pensamentos que acontecem. Como que lida? Porque não é um câncer, são dois. São dois. Ao mesmo tempo... Mas Deus é tão lindo que foram dois. Porque o pior resultado, a doença estava pior na mama direita, que eram microcalcificações espalhadas pela mama toda, impalpáveis. Se eu não tivesse tido o segundo, ou o que me fez encontrar, talvez eu tivesse demorado a receber esse diagnóstico e demorado a procurar o tratamento. E então foi difícil, nossa, ainda veio duplo. Como assim? É muito difícil. Mas foi dessa forma que eu pude ir atrás e receber o tratamento a tempo e fazer tudo como tinha que ser nas mãos do homem, né? Tudo foi da forma que tinha que ser, que Deus quis que fosse, mas eu tinha que passar pela mão do homem e é o que a gente tem que fazer. Se tocar, procurar estar sempre buscando ajuda, fazendo nossos exames, né? É isso. E essa é uma jornada difícil. Quanto tempo foi? E eu queria que você contasse alguma experiência. Você me contou, porque a gente conversou. Ela me contou antes e foi tão impactante. Conta pra gente algum momento que... Porque é um momento duro. Então ele não deixa de ser duro porque você ama o Senhor. Uhum. Você não deixa de ser duro porque você está acreditando que Deus está com você. Isso. Mas em que momentos você viu Deus nesse processo? Olha, eu estava até procurando pensar o que eu falaria aqui hoje para vocês. Eu sempre eu adoro conversar, não que eu esteja à vontade aqui na frente de todas vocês, não. Mas eu queria ser mais objetiva, porque foram tantos os sinais de Deus nesse processo que eu queria... O que eu não posso esquecer de falar?
E acabou que eu tinha feito mais ou menos um resuminho, e aí agora vai ser perguntas e respostas. Então, o que me veio agora na cabeça? Eu tinha feito já a cirurgia. A minha cirurgia durou mais de 8 horas, mais de 2 horas do que o normal, porque tudo levava a crer que eu perderia o mamilo direito. E justamente por eu ter caído nas mãos desse médico, é que isso não aconteceu. Eu fiquei desorientada em Goiânia. Num momento como esse, você vai tentar ir atrás do melhor médico, do que há de melhor na medicina, e fui eu para São Paulo. Chegando, aliás, antes de chegar lá, eu pedi 2 indicações, o mastologista-chefe do Sírio-Libanês e o mastologista-chefe do Albert Einstein. Consegui consulta só com o do Sírio-Libanês. E aí, estou no aeroporto, a minutos de entrar no avião. Se eu tivesse demorado 5 minutos para receber essa ligação, eu não saberia. Me ligaram do Einstein dizendo que antes me falaram que ele só tinha agenda para daí 90 dias, que eles conseguiram, no dia seguinte, a 1h uma consulta com o Dr. Frasson. E eu falei, claro, vou. E tinha ficado horas esperando a minha médica de Goiânia me atender. Pensei, encaixe, vamos ver, vou sair de lá à noite. 1h45, a consulta estava para 1h, 1h45 eu já fui chamada por uma das médicas da equipe dele, que já conversou comigo, olhou todos os exames, enfim, 1h em ponto eu estava recebendo a consulta dele. E foi tão maravilhoso, ele me deixou tão calma, que parecia que a consulta, o motivo da consulta era porque eu queria uma cirurgia plástica. Uau. E não pelo motivo tão grave que era, de tão profissional, tão calmo, tão atencioso que ele é. E dali eu fiquei assim, com a certeza de que eu não precisava conhecer o segundo médico. E por ter sido assim, eu fiz a cirurgia com ele, eu tive o melhor resultado, não perdi o mamilo, e até quando fui fazer a fisioterapia com a pessoa lá, que disse que só me atendeu, só pegou o meu caso, porque era com ele. Porque se fosse com o outro, ela não pegaria, porque eu perderia muito do meu movimento, do braço, teria um negócio que chama linfedema, que é ficar com o braço assim bem gordinho, bem inchado. E provavelmente sem poder trabalhar. Então, isso foi um dos sinais. Um outro sinal... Eu queria que você contasse da experiência do cabelo. Porque aquilo foi muito marcante para mim. Quando ela me contou, aquilo me emocionou, porque a gente lidar com esse processo da dor, e é uma dor em cima da outra dor, e ainda assim Deus falou com você. Um monte de coisas, né, passam pela nossa cabeça, e mulher, a gente é vaidosa, e eu não queria de jeito nenhum ficar careca. Vou fazer tudo, vou fazer cirurgia, mas não quero ficar careca. Não vou ficar careca. Deus vai me abençoar e vai dar tudo certo e não vai acontecer. E no dia da cirurgia, por ter achado linfonodos na minha axila direita que estavam com a doença, eu precisei de fazer quimioterapia. E aí, numa discussão interna lá em casa, porque eu queria usar uma técnica de congelamento do couro cabeludo enquanto fazia quimioterapia, para eu não perder o cabelo. E o meu marido, não precisa disso, você vai sofrer, é um tratamento caro, você vai ter que ficar indo para São Paulo de 3 em 3 semanas, mas eu vou, eu quero e eu não vou ficar careca. Bom, fui eu, primeira sessão. Gente, não tem nada pior do que aquilo, não. Imagina uma touca de natação dura, toda congelada na sua cabeça. É horrível, uma dor insuportável que eu precisei ser sedada. E olha que eu não sou mole. E aí, durante os dias que eu voltei para Goiânia, não era certeza que não cairia. Tinha de 50% a 60% de chance de cair metade, talvez, dos cabelos. E aí eu andava na casa e o cabelo caindo. E eu, dentista, de jaleco branco, meu jaleco era todo preto, cheio de cabelo. E aquele cabelo ia caindo, caindo. E eu, gente, esse negócio tem que funcionar, não pode cair. Enfim, um dia antes de eu ir para a segunda quimioterapia, falei,
para que isso? Para que eu vou sofrer com isso? Não tem o menor sentido. E Deus me deu uma coragem tão grande que na noite anterior, eu sairia às 5 da manhã para São Paulo, eu virei para o meu esposo e falei, bem, você raspa a minha cabeça? E aí ele olhou assim, assustado, falou, como? Mas você não queria? Como assim? Eu não vou passar por aquela dor de novo. Eu acho que se o processo é esse, que eu tenho que passar, então vamos lá, vamos fazer. E aí ele mesmo raspou a minha cabeça, minha filhinha estava com 9 anos na época, filmou, para ela eu acho que estava tudo certo, mas o menor ficou chorando e saindo correndo. Ele via um pouquinho e saía correndo, tadinho. E chorava muito e falou, mamãe, não é que você está feia, é porque eu não queria que Jesus estivesse fazendo isso com você. Uau! É barra. É barra. Escutar isso de um menino de 7 anos, você fala o quê? Né? E que a gente precisa, às vezes, passar por coisas que, por mais que aparente que Deus tenha dado as costas para a gente, muito pelo contrário. Ele está carregando a gente no colo. Amém. E está cuidando de tudo para que aconteça da melhor maneira. É muito lindo. Eu me emocionei muito quando eu vi essa história, porque a gente acha... E eu falo a gente acha porque isso acontece comigo, tá? Não, eu não quero passar pela dor. Eu não quero perder o cabelo. Eu não quero. O que vão pensar de mim? Mas se eu era uma mulher que falava que amava Deus, que tinha fé, como é que isso acontece? Que agora? E você vê o seu próprio filho falando, mas nesse processo o Senhor mudou a Poliana por dentro. Sim. Eu continuei vaidosa, continuei me cuidando, mas fui ao Hospital de Câncer de Goiânia, falava com mulheres para elas não perderem a fé, para não perderem a vontade de se cuidar, de se maquiar, de colocar um lenço bonito ou a peruca, ou assumir a careca, o que fosse, o que fizesse bem para cada uma. No meu caso, eu preferi usar a peruca, porque eu não queria perder meus pacientes, eu queria continuar trabalhando e eu achava que as pessoas iam ter um pouco de receio. E aí foi assim que eu achei para continuar a vida, trabalhando, dando exemplo de fé e de que sem Deus a gente realmente não consegue chegar a lugar nenhum. E o que mudou na sua vida depois dessa jornada de câncer bilateral, processo, tirou as 2 mamas, passou por quimioterapia, perdeu o cabelo e o que acontece com a Poliana? E aí é engraçado porque a essência da Poliana é a mesma. Mas hoje, depois de ter passado um filme na minha cabeça, a gente valoriza o que realmente tem valor. Amém. A gente aprende a agradecer as mínimas coisas. Agradecer que eu tenho uma filha maravilhosa, um filho maravilhoso, um marido lindo que me ama e que, aliás... Faz de conta que não tem televisão aqui. Foi o momento que a gente mais namorou, porque só Deus mesmo para deixar um marido mais apaixonado de uma mulher. Uau, sem cabelo, sem cílios, sem sobrancelha. Um aplauso para esse marido, gente. Amo você, Marcela. Olha só, sabe por quê? Porque ela não era forte do que parecia de fora. A força que ela tinha no momento de mais fraqueza, a força do Senhor aparecia. Eu pedi força para ele, porque era disso que eu precisava. E, gente, nada do que acontece com todo mundo nesse processo aconteceu comigo. Nada mesmo. Eu ia de manhã, passava pela quimioterapia, era uma bolsa vermelha de uma medicação que todo mundo falava, ai, você vai passar mal, ai, você vai... ter muita náusea e não vai conseguir sair da cama e tudo mais. E enquanto eu estava fazendo o tratamento, eu falava, ela é vermelha porque é o sangue do Cordeiro que está entrando nas minhas veias para me curar. E eu voltava no mesmo dia e no outro dia eu estava no meu consultório. Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. É muito lindo ouvir tua história, ver o que o Senhor fez e saber que o Senhor te levantou e te permitiu passar para que muitas de nós fôssemos encorajadas a seguir confiando em Cristo, apesar da doença, apesar da diversidade.
o que Deus está fazendo na nossa vida, o que o Espírito Santo está fazendo agora na sua vida, é lembrando você que Ele vai estar com você no meio do vale. Sem dúvida. E eu estava falando disso e eu lembrei quando a gente fala, às vezes você fala para a criança, vai lá, faz isso. E a criança fala, não vou. E você fala, eu dou a mãozinha para você. Você vai passar, mas eu estou com medo, mas eu não vou. Eu estou passando com você. Alguém aqui precisa que o Senhor passe do seu ladinho no momento da adversidade? Nós precisamos. E quando a gente sabe, não é pelo que está acontecendo do lado de fora. A maior transformação é a intimidade com o Senhor. Sem dúvida alguma. Temos 100 mulheres conectadas com a gente hoje, gente. De muitos lugares do mundo. E eu vi aqui um comentário da Tassiana, sua irmã. Minha linda. Diz que a minha irmã, como que ela falou aqui? Minha irmã é bênção demais, ela é forte demais. Uau, essa minha irmã é forte demais, glória a Deus. Um beijo, Tassiana, irmã. Beijo, lindeza. O Senhor nos chamou para sermos mulheres fortes nele. Nossa força está no Senhor. No Senhor. Você não precisa fazer as coisas na tua força. O teu braço não dá conta. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tanto é que eu moro aqui. Que dia que eu ia pensar em largar minha vida profissional, largar uma clínica novinha que eu amava, meus pacientes que eu amava, meus amigos, mas justamente por aprender a ser grato pelo que a gente tem, e eu nunca fui mãe até então direito. Quem era mãe dos meus filhos era um babá, empregada, porque eu só pensava em trabalhar. E vim para cá sem saber fazer um arroz. E agora eu sou mãe, cozinho para os meus filhos, cuido da minha casa, da minha família com muita alegria, porque o meu ministério hoje mudou. É cuidar realmente dos meus filhos. Amém. Que isso encoraje você também. Antes da gente terminar, eu quero orar por você. Amém. Eu quero orar por você, mas eu quero orar também por você que está, de repente, com um diagnóstico ruim. De repente, com uma notícia ruim de saúde. Mas aqui online, se você pode estar aí também na sua casa e falando, tá, mas e aí? Como que eu vou arrumar essa força? O Senhor trouxe a Poliana aqui. Segura nas mãos dele, vai atrás dele, que ele cuida da gente. Amém. É só com ele que a gente dá conta de passar pelo vale da sombra da morte. Amém. Então a gente vai ficar de pé, quem está aqui. Eu vou pedir para... Peraí, gente, eu vou tentar não estragar o microfone. Foi? Não, fica assim, tá bom. Você tem a liberdade. Eu sei que a gente está num momento de distanciamento social, mas você tem liberdade agora. Se você quiser vir aqui à frente e falar, Senhor, eu estou aqui porque eu preciso de Ti. Se o Vini estiver por aí, ele puder subir com a gente. Nós vamos orar. Nós vamos orar pela Poliana, agradecendo pelo que o Senhor fez na vida dela. Mas nós vamos orar pedindo ao Senhor que Ele faça como na sua vida, que Ele faça na vida de muitas. Amém? Quem está precisando aí de um toque do Senhor? Quem precisa de cura? Tem alguém que precisa de cura em casa? Você precisa de cura? Manda para a gente também. Nós vamos orar. Eu sei que Deus pode fazer algo sobrenatural. Isso, quem quiser vir aqui na frente, vem. E isso, com liberdade. Amém, amém, Mi. É isso aí. Isso aqui é o altar do Senhor. E não é porque é para que ninguém te veja, mas é porque o Senhor, Ele fala, eu estou aqui, eu vejo a tua disponibilidade. A unção que foi derramada sobre a vida da Poliana, ela está aqui porque é o mesmo Espírito Santo que cura e que transforma. Então eu queria que você se colocasse diante de Deus e falasse, Senhor, eu preciso dessa cura. Amém? Deus, nós te louvamos. Eu não vou orar sozinha, vamos orar todo mundo. Levanta as suas mãos. Deus, nós te louvamos nessa noite, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo. Pai, obrigada porque muito além do que a gente pode imaginar, muito além do que a gente já pensou, muitas das nossas impossibilidades foram colocadas nas tuas mãos e nós agradecemos pela vida da Poliana que hoje trouxe esse testemunho tão forte
de cura. Não só cura da saúde dela, mas cura, Senhor, talvez dos princípios, talvez de onde o Senhor queria ajeitar a visão dela para ver o que o Senhor tinha. Deus, eu te peço agora, em nome de Jesus, continua abençoando a Poliana, continua fazendo ela essa mulher que levanta a voz para dizer: existe um Deus que salva, que cura, que liberta, que tem diagnósticos novos, um Deus que caminha com a gente no meio da nossa aflição. E Deus, agora eu te peço, Pai, pela vida de cada mulher aqui, que tem buscado ao Senhor e veio aqui porque precisa de cura. Eu sei que o Senhor tem cura para cada uma de nós hoje. Pai, cura do corpo físico, cura do emocional. Senhor, cura dos relacionamentos, em nome de Jesus. Nós clamamos pela Tua presença que invade o nosso coração, que transforma a nossa vida. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, obrigada. Como faz para abraçar? Não dá para abraçar, não dá para abraçar. Glória a Deus, um aplauso para o Senhor. Para a Poliana que nos falou.